quando eu me elegi em 2004, que foi pelo Partido Verde, eu me elegi porque eu era uma pessoa muito popular, porque tudo que eu faço é público, né? As pessoas, assim, às vezes ficam questionando o que é ser uma pessoa pública. Uma pessoa pública é aquela que as pessoas conhecem porque as atividades todas que faz são atividades voltadas para as pessoas. Então, é natural que as pessoas, né, me conheçam. E na política eletiva isso conta muito, porque tipo, é muito fácil para você que já tem um certo reconhecimento, você não tem que se apresentar para as pessoas. Você só tem que pedir a elas o voto diante de suas propostas, né? Então, isso aí, né, foi muita vantagem. Então, na época, eu tive quase 3 mil votos. Eu fui o vereador mais votado da cidade, né? Assim, na comparação, né? Eu perdi para, acho que, 2 vereadoras e tal. Só que eu não tinha estrutura nenhuma de entendimento do que era realmente a política, não é? De como era essa estrutura. E a gente tem muitos preconceitos quando você está de fora do processo. Você acha que as coisas não acontecem porque você não está lá dentro, porque as suas ideias são incríveis, porque você tem uma visão maravilhosa das coisas. E quando você chega lá, você vê que a história é completamente diferente. É um espaço de negociação, é um espaço de troca, é um espaço que você precisa respeitar a diferença, porque você encontra pessoas absolutamente distintas em relação a você, não é? E você tem que entender por que isso acontece, né? E isso provoca na gente um crescimento muito grande, não é? E que foi o que aconteceu comigo. E eu fiz um mandato muito bom para dentro da Câmara, mas eu não fiz um mandato muito bom para fora dela. A minha publicidade era muito ruim, o acesso que as pessoas tinham, né? Aquilo que a gente discutia lá dentro não aconteceu. E aí acabou que a gente não renovou o mandato. E eu queria muito ter renovado o mandato, porque você só aprende o que é a política institucional estando dentro dela, fazendo parte do processo, né? Mas foi muito positivo a minha ida lá, assim, ajudei muita gente, né, que se beneficiou do meu mandato, né? Porque as pessoas usam muito nessa influência que você tem para poder ganhar espaço. Tem muita gente que vive da política por causa disso, né? Através das pessoas que têm visibilidade e não necessariamente ajudam essa visibilidade a se transformar em algo mais efetivo, mas está ali naquele hall de pessoas, né? Então, nisso aí, muitas pessoas devem ser gratas, né? Pelo espaço que desfrutaram diante da minha eleição. Mas eu fiz pouco. Eu particularmente, hoje, dentro da Câmara, eu fiz pouco. Porque até que você entenda aquele processo, até que você comece a ver como é que as coisas funcionam. Né? E assim, você depende de todo mundo. Você depende dos outros, não é? Não é só querer, né? Não. Querer, a gente quer fazer muita coisa boa. Por exemplo, na época que eu propus o casamento homoafetivo, nem chegou a ser discutido. Nesse 2006... nem chegou a ser discutido, entre outras coisas, né? Por quê? Porque o espaço não estava preparado para isso, né? E uma coisa também que eu acho que foi muito importante dessa experiência de estar lá dentro da Câmara é que antes eu tinha preconceito contra algumas pessoas, contra alguns vereadores, na verdade a maioria, né? Que eu achava que não eram pessoas que não deveriam estar lá porque não fazem o papel que é o papel do vereador, mas hoje em dia eu acredito que todo mundo que está lá está porque tem merecimento, porque alguém colocou de alguma forma, não importa como chegou, mas chegou, e essas pessoas representam a sociedade, né? Então não dá para você imaginar que tem ali um espaço ideal de discussão, de debate, de conhecimento, porque tem que estar representada a sociedade. E a sociedade é assim, ela é múltipla, né? Ela é de pessoas que têm conhecimento, de pessoas que não têm conhecimento em relação às coisas, de pessoas que têm experiências baseadas nos seus valores e que também têm que ser respeitados. Então, todo mundo que chega ali, de alguma forma, representa a qualidade da sociedade que a gente tem. Então, se na sociedade você tem pessoas que não são muito honestas, pessoas que não são muito corretas, lá também você tem que ter essas pessoas, né? Elas têm que ser representadas. E é isso que eu percebo na configuração total da política. Não necessariamente falando da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, mas da política como um todo, né? Então, quando você vê pessoas de repente se elegerem, que você acredita que não tem perfil para estar ali, ela representa uma parte da sociedade que acredita que aquilo é a política que tem que ser, né? Então, nesse sentido, eu cresci muito, né? Sem falar que, claro, gente, existe uma encenação muito grande, né? Aquilo tem muito de teatro dentro daquele processo, né? Eu já vi brigas homéricas de vereadores, né, no plenário que foram combinadas antes, né?
Olha. No estacionamento. O pessoal, hoje eu vou pegar pesado com você. Não, tranquilo, fique de boa. Aí o pau quebrava. Aí depois é só Lidar com pessoa é um negócio complexo. Né? Mas é maravilhoso, né? Assim, o Sartre dizia numa peça que ele, né, escreveu nos anos 60 que o inferno são os outros. Difícil é você conviver com os outros. Isso é que é o verdadeiro inferno, né? Mas, ao mesmo tempo, é um momento de crescimento gigante, porque você só se conhece confrontando as suas ideias, né? Colocando-se à disposição também de ser confrontado. E não tendo medo da crítica, né? Pelo fato de eu ser uma pessoa pública, e uma pessoa pública assim, no nível de reconhecimento muito instantâneo, né? Por conta de todas as mídias, né, que eu faço. E agora ainda mais eu sou reconhecido pela voz. Né? Em qualquer lugar que eu vá, se as pessoas me ouvirem, elas sabem quem eu sou. Então é natural que essa visibilidade também te exponha a todo tipo de crítica, a todo tipo de avaliação. E eu tenho melhorado muito a minha cabeça em relação a isso. Eu costumo até dizer que eu dei uma evoluída, assim, num curto espaço de tempo, né? Porque a gente também é jogado assim aos leões, tem que, né? Ou corre ou morre, né?